E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um tema um pouco mais inusitado, se comparado aí aos nossos vídeos usuais. Eu já fiz um vídeo sobre Laranja Mecânica porque foi uma obra que eu tinha lido recentemente, eu queria ter comentado. Nesse caso eu vou comentar sobre uma obra que tipo assim, eu acabei de ler, eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre, porque eu gostei muito do conteúdo e sobre o que é esse tema, né, que eu vou comentar. Basicamente eu vou fazer uma pequena resenha aqui do livro de Drácula, né, o clássico livro do Bram Stoker que eu nunca tinha lido. E assim, eu li ele um período curto de tempo, mas o que me fez iniciar, né, ter essa ideia para o vídeo? Não só porque eu li, primeiro porque o livro é muito bom, segundo porque eu tinha uma visão muito diferente do Drácula, sabe? Eu acho que assim, a cultura pop hoje em dia, lendo esse livro aqui, a percepção de alguém sobre os vampiros hoje em dia, ela é muito mais romantizada nesse sentido do que a que a gente tem aqui no Drácula. Eu gostei muito, o Drácula ele foi publicado em 1897. Eu li nessa edição da Príncipes aqui, que eu tipo assim, comprei, cara, se eu paguei R$ 5 aqui foi muito, sabe? Então ele é traduzido pela, deixa eu ver aqui, Carla Nima, que, pô, muito bem traduzido, por sinal, esse livro. Ele consegue resgatar bem, porque como é um livro cujo jargão, né, os personagens eles usam muito aquele tom assim mais rebuscado na hora de se comunicar, e consequentemente isso se reflete na prosa, né, porque a gente tem um romance epistolar, ou seja, ele é narrado através de cartas das personagens, de notícias e de anotações, enfim. E ele é muito bom por isso, mas eu já vou explicar mais sobre. Mas eu queria comentar sobre a visão que eu tinha enquanto leitor. Eu nunca li Drácula, conheço o personagem, mas eu achava ele, através das animações, dos jogos, assim, a gente tem, por exemplo, o Hotel Transilvânia, que é uma animação muito interessante, a gente tem os filmes e séries que tem vampiros, né? A gente também tem, hoje em dia, a saga Crepúsculo, Vampire Diaries, tinha também, se eu não me engano, Buffy, que foi uma série um pouco mais antiga, mas que tratou os vampiros assim de uma forma como foco principal. Supernatural também teve um pouco. Os jogos, né, Castlevania, enfim, eu sempre tinha essa visão caricata do Drácula. E é engraçado porque o Drácula, ele não só o personagem como o livro, ele de fato é um livro, porque assim, quando a gente pega esses livros clássicos de terror com um personagem que é tão marcante quanto o próprio Drácula, eu achei que o livro ele ia sofrer dessas caricaturas. Mas cara, não, o livro é aterrorizante, assim. Um dos poucos clássicos góticos que você sente genuinamente medo pelas personagens. Aqui o vampiro ele é tratado de uma forma demoníaca mesmo, como alguém que como eu posso dizer, é de fato uma aberração. Então existe aquela coisa lasciva, né, de tipo assim, pô, vive pra sempre, aquela coisa, por exemplo, o Drácula ele tem subalternos, né, são mulheres também, são vampiras, e tem aquela coisa delas serem sensuais, voluptuosas, mas nada disso deixa de tirar aquele fator aterrorizante delas, né. Então ao longo da narrativa a gente vai acompanhar primeiro o Jonathan Harker, que ele é basicamente um escriturário, assim, ele tá... na verdade, ele é especialista em direito e ele vai ajudar o Drácula. Ele é convidado para participar do Drácula, de uma reunião lá no castelo do Drácula, na Transilvânia, que, por sinal, a própria localização, aqui tem a ilustração, né, do castelo. O castelo é um personagem à parte. A escolha de ser na Transilvânia, né, na Romênia, também é muito interessante porque é uma parte que não... Eu sinto que é pouco conhecida e ele escolheu isso justamente pelo teor de, tipo assim, curiosidade, de... como eu posso dizer? Pelo caráter supersticioso, né? Que é muito interessante de acompanhar. E, caras, depois a história, eu não vou dar spoiler aqui. Afinal, uma coisa que eu tenho que comentar. Eu não sabia qual que era a história original do Drácula. Eu pensava que ela ia ser muito curtinha, eu não sabia que era um romance completo, sabe? Com várias personagens e tudo mais. E assim... personagens que aparecem aqui, tipo... eu já vou comentar mais sobre eles. Mas personagens que aparecem aqui são retratados de uma forma muito mais realista, digamos assim.
Então a gente começa com o Jonathan Harker, que ele vai dar umas ajuda lá ele vai dar uma ajudada pro Drácula conseguir uma mansão em Londres. E ele acaba descobrindo, né? Fica apavorado, porque ele descobre que, tipo assim, o anfitrião dele é essencialmente um vampiro. E depois a gente troca o ponto de vista para Lucy Westenra e para Mina Harker, que é a esposa do Jonathan. Na verdade, nesse momento da história eles ainda são noivos, né? E caras, assim, o livro, deixa eu ver aqui, ó, para vocês darem uma olhada, eles são retratados assim de forma como se fossem cartas, diários, entende? Então assim, dia tal, isso que aconteceu. Então tipo assim, o livro ele é lento, mas num sentido muito bom, porque apesar dos acontecimentos eles serem construídos, isso é clássico do estilo de terror, tem que fazer mais vídeos aqui inclusive sobre isso. O livro, como ele é de terror, ele é construído de uma forma mais cadenciada, de forma excelente, por sinal, porque é um livro que de fato dá medo. Tem momentos aqui que você fica tipo assim, caramba, o que vai acontecer? Mas, no geral, ele também é muito ágil por essas quebras de ritmo constantes ao longo da narrativa. Apesar de ter divisão de capítulos, os próprios capítulos são subdivididos nesses trechos, sabe? Então a gente tem o Jonathan Harker, a gente tem a Mina, e o que torna ainda mais legal o livro é a quantidade de personagens. Eu não achei que seriam tantos. A gente tem o Jonathan Harker, a Mina Harker, a Lucy, depois a gente vai conhecer o Van Helsing, que ele vai atuar como um personagem muito forte, assim, um cara excepcional. A gente tem o próprio filme do Van Helsing, os jogos também. Eles retratam o Van Helsing como um cara mais brutal, assim, vendo agora, eu aprecio muito mais o Van Helsing desse livro aqui, que é um senhorzinho que ele tem esse quê do brutalismo, mas ele é muito cortês, ele é muito empático, sabe? Ele tem um quê de sofrido nele, sabe? Que faz a gente entender o que ele faz, sabe? E o porquê ele faz as coisas que ele faz na narrativa. E a gente depois tem o Dr. Seward também, que ele basicamente cuida de um manicômio, que tem momentos assim fenomenais relacionados aos pacientes, como o Bram Stoker consegue tratar de forma clínica o horror, como ele descreve, é um romance muito descritivo, então de fato a gente tem toda não é só a imagética do Drácula enquanto personagem, enquanto vampiro, mas a gente consegue observar de forma muito clara quão metódico apesar de ser uma figura supersticiosa, uma figura folclórica, um mito, existe uma lógica. O Bram Stoker constrói uma lógica pela qual o conflito do texto, né, da trama fica muito claro. E ele é um livro que é tipo assim, cara, como eu disse, acabei de terminar, né? Ele é um livro que fica assim até as últimas páginas, sabe? Ele é muito gostoso de se ler. Eu não senti aquele peso que geralmente a gente sente quando a gente está lendo livros mais antigos, histórias mais antigas. Eu vou te dizer que até o Lovecraft, por exemplo, para quem não conhece, eu faço uma playlist também, né? Vocês já devem conhecer, mas se vocês não sabem, fica a recomendação. Até as histórias Lovecraftianas, por exemplo, têm um quê desse horror. E por sinal aqui, é muito interessante. Depois eu vou pretendo fazer vídeos diferenciando, né, o terror do horror. Mas aqui a gente tem uma história que, apesar de ter esse quê sobrenatural, ela é muito mais realista. O que eu gostei, porque dá mais medo. Você acredita de fato no vampiro. Tem momentos que eu genuinamente fiquei apreensivo pelos personagens, porque eu pensava assim, caramba, cara, o que ele vai fazer? Com medo não só pela situação, mas pelos personagens que estão interagindo com aquelas situações. E, cara, é um livro, assim, fenomenal. Que se você não leu, se você não deu uma oportunidade... Bom, a percepção de alguém que é dessa geração, né, da geração Z, que gosta de clássicos também, mas que geralmente sente um peso um pouco maior em termos assim, de ritmo, de estrutura, pode ficar tranquilo que o Drácula, ele é um livro ágil, ele é um livro assim, fenomenal, poderoso. Tem momentos assim que tu fica tipo assim, caramba, cara, sabe? Que eu sinto que... Eu imagino o quão aterrorizante deve ter sido ter esse livro, sabe, na estante, tipo assim, na sua casa, no comecinho do século passado, sabe? E tipo assim, você ter essa oportunidade no começo no começo do século XXI, né? Porque esse livro aqui ele foi publicado
mais ou menos por aí, finalzinho do século XX. E aí, cara, e mesmo assim, ele é um livro que ele tem coisas que são tão atuais que eu entendo a influência que o Drácula tem na literatura e na cultura pop, sabe? A forma de você narrar de maneira epistolar, de você, mesmo assim, porque, por exemplo, a gente às vezes tem assim um determinado momento que é tipo assim, vai acontecer alguma coisa conflitante, só que é uma carta. Então o próximo momento, digamos assim, que aquele personagem vai escrever, vai determinar tipo assim, o que já aconteceu. Então não é algo tipo assim, não é aquele narrador que vai acompanhar um personagem enquanto as coisas acontecem. Então, por exemplo, aquele personagem que você tinha receio por ele, mesmo você sabendo que ele tá vivo ainda, digamos assim, ele tá bem, porque senão ele não teria escrito aquela carta, ainda assim o Bram Stoker consegue trabalhar de modo muito mais vistoso, cara, a forma como o conflito ele vai se degringolando, assim. E ele deu uns twists, assim, umas viradas que você fica, caramba, de repente, sabe, tem uma dinâmica completamente diferente, tem uma seção lá que é a parte dos barcos, que parece uma outra história, sabe? Uma coisa quase uma epopeia, assim, uma coisa bem mitológica mesmo. Depois a gente vai pra parte de uma cidadezinha em que fica aquela coisa de terror, um thriller, assim, investigativo. Depois fica numa perseguição, uma trama que tem um estilo de perseguição, principalmente no final, né? Que fica aquele gato e rato. E, cara, é um livro recheado de conteúdo, recheado de cenas boas. E que, pô, com certeza merece o título de clássico. Fica aqui a recomendação, acabei de ler. E eu tenho que gravar esse vídeo porque eu tenho que recomendar esse livro para mais pessoas. E se vocês já leram esses livros, esse livro e também outros clássicos góticos, né? Me contem aí o que vocês gostam desse tipo de gênero, desse tipo de história mais clássica. Se vocês têm outros para me recomendar. Galera, se vocês souberem algo no nível de Drácula, assim, que também trate de vampiros ou de outras criaturas nesse sentido, podem recomendar tranquilamente, porque eu me amarro nesse tipo de história, sabe? Mas é isso, eu gostaria de saber de vocês, fica aqui a recomendação. Não percam aí os próximos vídeos do Lovecraft, eu vou falar mais também, só que eu dei uma pausa justamente porque eu estava devorando esse livro aqui, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo e até mais.